Está começando mais uma edição do podcast Espiritualidade Cotidiana. Eu sou o seu apresentador Luiz Calil Antunes e junto com meu colega Roberto C.P. Júnior teremos uma conversa com cunho espiritualista sobre temas diversos do cotidiano. Hoje temos os convidados Gilles Leitão, que é engenheiro de estruturas, e Ludmila Quadros, formada em marketing, trabalha como locutora, para conversarmos um pouco sobre medo da morte. Eu, Calil, estou dessa vez em Cotia, na Grande São Paulo. O Roberto está em Petrópolis, no Rio de Janeiro. O Gilles está em Campinas, São Paulo. E a Ludmila está em Curitiba, Paraná. Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa. Tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? Boa noite a todos, aos nossos convidados. Eu gostaria de fazer uma pergunta direta aqui para os nossos distintos convidados. É o seguinte, eu e o Calil, a gente bolou alguns temas aí para os próximos podcasts. E convidamos várias pessoas e pedimos para elas escolherem aqueles que elas mais se identificam, com que elas mais gostariam de falar. E para nossa surpresa, cerca de 1/3 escolheu esse tema, o medo da morte, como primeira ou segunda opção. Isso nos deixou assim intrigados, né, Calil? Sim, pessoal. Porque não é um tema assim muito fácil, né? Não é um tema assim. Tá. Se interessar por gratidão é inteligível. Dá para entender, mas medo da morte, 1/3 escolheu o medo da morte. Então eu queria começar esse nosso programa de hoje perguntando a vocês dois por que vocês escolheram isso, né? O que motivou vocês a escolher esse tema? Então, eu particularmente, assim, é um assunto que sempre me fez pensar muito sobre isso, né? Sempre pensei muito. E eu tive uma experiência também, em 1999, já faz tempinho, né? Depois que a gente passa de meio século, né? Foi uma experiência que eu tive em relação a isso, que hoje eles chamam na ciência, eu acho que eles chamam de experiência quase-morte. Experiência quase-morte, sim. Isso, eu tive uma experiência sobre isso, e então, quando eu vi esse tema, eu me recordei dessa situação, né? Uhum. Que, apesar de sempre pensar sobre a morte, trabalhar uma espiritualidade, bem no fundo, eu tinha medo da morte. Então, eu acho até que a palavra, assim, morte, eu acho tão engraçada na nossa língua, né, portuguesa, ela é uma palavra que, se a gente puxar, assim, os sinônimos, a gente vai ver que é uma palavra que diz que é finamento, que é fim, desaparecimento. Então, acho que já é uma palavra que já induz um pouco... É uma palavra já um pouco mais pesada, vamos dizer, né? Uhum. Então, assim, eu gosto das palavras... outros sinônimos, né? Se a gente fala em desenlace, a gente fala em desencarne, né? Trespasse, tem povos que falavam grande viagem, eu acho mais bonito isso. Mais eu poético, acho que ela né? induz a gente a ter uma outra sensação, né? Sobre você sabe, sobre Ludmila, isso. que você falando isso, eu lembrei de um trecho, olha, lembrei agora. Eu nem sabia que você tinha tido essa experiência de quase morte, mas lembrei de um trecho do livro dos Incas, A Verdade sobre os Incas. Esse livro é da escritora Rosélis Fonsás, e ela fala que eles tinham um lugar de morrer. Não é incrível isso? Olha, então... Não sei se vocês lembram disso. Você falou, lembrei. Tinha um quarto de morrer, uma casa de morrer, quer dizer, eles sabiam que tinha chegado na última, eles chamavam o último marco da existência, eu acho. Iam pra lá, ficavam nessa casa, aí passavam alguns dias aí, iam desenlace. Olha que beleza, né? Olha, você vê que bonito, era uma outra forma outra época, né? de entender isso, então... Foi mais assim. Então, não cheguei a ter essa experiência aí, ou algo parecido, não. Mas, assim, esse tema da morte, o que mais me chama a atenção, talvez você comentou, né? É um tema que não é tão fácil de falar. Mas, de repente, por isso mesmo, por as pessoas evitarem tanto, eu acho que a gente sente vontade de falar, né? De ir a fundo no assunto. Isso, de mais a fundo, porque...
a gente escuta muitas pessoas ao nosso redor, né, tem uma frase que fala, morreu, acabou. Ou seja, o conceito de que parece que só existe o que a gente vive aqui. Então, tentar explicar, né, que não é só morreu, acabou, né, que tem uma continuidade. Então, e por ser um tema tão delicado que as pessoas até evitam, não sei, acho que instiga a gente a justamente falar sobre isso. Entendi. E você, Calil, tem medo da morte? É aquela coisa, né? Das experiências que eu tive, que são próximas a isso, de ficar de repente muito doente, a finitude em si, ela não me parecia tão ruim, mas como a maneira de repente falecer, né? A última vez que eu fiquei muito doente, eu tive febre, e nossa, eu fiquei muito, muito mal, com dores no corpo, sabe? Eu ainda estava viajando ainda, eu tinha uma viagem a negócios, eu tinha que pegar um avião, eu estava naquele ônibus para poder levar a pessoa da plataforma ali do aeroporto de Congonhas até a pista no avião, e era 7 horas da manhã, o sol estava nascendo, meu corpo estava doendo, todo, eu tinha dormido umas 3 horas só durante a madrugada, que eu tive febre, diarreia, crise de vômito, nossa, eu estava muito mal. Mas eu precisava fazer aquela viagem, era importante para as coisas poderem continuar acontecendo. Ali, eu não cheguei a ficar exatamente com medo da morte, mas eu fiquei muito triste de pensar que, de repente, talvez o meu avô tenha falecido em circunstâncias ali de sensação física semelhante, porque ele ficou uma semana internado no hospital, também muito mal, com dor no corpo, não conseguia comer. E até que uma semana depois só ele faleceu. E essa perspectiva de repente morrer assim deixou triste, não o fato de morrer. Então é o medo não da morte em si, mas é o medo da maneira como vai se dar o desenlace, é isso, não? O desenlace com o sofrimento. Eu acredito, essas coisas assim a gente só sabe mesmo quando acontece, né? Ou está quando muito próximo de acontecer, a gente sabe efetivamente a nossa reação. Eu acho que muito esse medo é um pouco disso, a pessoa tem medo do sofrimento, principalmente quando é uma morte, uma doença assim, terminal, que passa muito sofrimento, né? Então acho que parte desse medo que as pessoas têm, né, é também de passar um sofrimento, né, antes da... Isso que o Gilles falou me lembrou que o meu medo também era disso mesmo. Era de como se ia sofrer, como era isso, eu tinha medo, né? E quando eu passei essa experiência, foi muito bom, assim, para mim, porque eu percebi que você não sente, assim, para mim, pelo menos, essa experiência foi muito boa. Eu achava que ia sentir uma falta de ar, não sei o quê, e assim, você não sente, porque quando você tá fora, que aquilo já, né, aquela ligação tá muito frouxa com o seu corpo, você não sente. Eu, pelo menos, não sentia nada no corpo. Então, era, assim, uma sensação muito boa. E não a sensação ruim que eu achava que seria. Eu lembro de um trecho do livro do Juízo Final, da dona Rosete Gonçalves, que ela fala que o desenlace é indolor, né? Assim, o processo da doença, quando a gente está na matéria, aí você sente. Mas o desenlace, propriamente, né, o afrouxamento da alma para o corpo, isso seria indolor, né? Então, isso que a Ludmila falou, de que depois de passar por essa experiência, o receio sumiu, isso é recorrente nas pessoas que passam por essa experiência. É recorrente. Elas têm uma outra visão do mundo e perdem o medo de morrer, porque sabe que a vida continua. Eu andei lendo algumas coisas e vi que muitas pessoas dizem temer a morte porque tem um desconhecido. Não sabe o que vai vir depois. Exato, então, isso que dá esse medo nelas. Eu acho que esse deve ser o principal motivo, suponho eu, não sei. Eu acho que é um ponto interessante isso que você falou, Roberto, porque realmente, assim como a gente vai fazer, vamos lá, primeira vez que vai fazer uma coisa, né, vai fazer uma apresentação, vai defender um trabalho, alguma coisa, a gente fica com um certo medo, né? Um receio, né? Sim. E porque é um desconhecido, é algo que você nunca fez, é uma coisa nova. Então, esse medo da morte, né? É porque falta o conhecimento do que vem depois, né? A continuidade, essa falta de conhecimento do que pode ser depois, o que acontece, que também faz parte desse medo. É curioso você dizer isso, porque eu li também que o medo de falar em público
é maior que o medo da morte. O medo da morte só perde por medo de falar em público. Né? Olha só que interessante. Consegue falar muitas vezes. Né? Agora, nessa vida você só morre uma vez, mas de repente falar em público. Eu não gosto também, não gosto nem um pouco, fico nem um pouco à vontade. Mas outra coisa que tem, além do... Tem gente que não tem um conhecimento, mas eu acho que também existe, de certa forma, às vezes as pessoas um medo inconsciente das consequências do que as pessoas fazem na matéria aqui, né? Ah, sim, se eu tiver que responder por alguma coisa. Você vai ter que responder, por exemplo, em algumas religiões fala de purgatório, né, na católica e outras questões. Então, quer dizer, os atos que você está fazendo agora, você vai ter que arcar com as consequências. Você vai para o céu ou para o inferno? É o conceito. Né? Bom, pois é, apesar desse conceito assim ser um pouco estereotipado, céu e inferno, essa percepção que as pessoas têm de que elas têm uma responsabilidade, que elas vão ter que responder por aquilo que elas fizeram nessa vida é correta. Correta. E esse medo mostra que elas deveriam estar agindo de maneira diferente, então, né? Imagino. Senão não teria que ter medo, não é verdade? Eu acho que esse medo, esse medo instintivo da morte é o medo de responder pelo que ela fez aqui nessa vida. Sim. É o que a gente sabe, né? Que o que a gente que molda o mundo que vai nos esperar lá no além, né? Sim. Então, nós criamos nosso céu ou nosso inferno, né? Para nossas ações, né? Então, se você tem só ações boas, né? Na boa vontade para melhoria e para o enobrecimento do ambiente, você não precisa ter medo o que vem depois, né? Porque você está construindo o que você vai viver depois da morte, né? Agora, se a pessoa tem atos malévolos e outras coisas, aí você está criando um ambiente ruim depois. Quem não deve, não teme, né? Quem não deve, não teme. Agora, existe também o medo até de falar sobre o assunto. O medo, a pessoa não quer nem... Não quer nem tocar no assunto. Nossa, minha bisavó era assim. Minha bisavó era assim, eu lembro que ela realmente não queria morrer, ela viveu um bocado de tempo ali. Queria continuar, né? Queria continuar. Eu lembro de ter comentado uma vez com ela que eu tinha visto na época um anime chamado Cowboy Bebop, que se passava no espaço, no futuro, onde a civilização havia se separado ali, ocupado vários lugares do universo, tudo ficou tão longe como se fosse um grande velho oeste. Então, para se tentar manter a ordem, havia os cowboys no espaço. Ou seja, os criminosos eram colocados ali recompensas para serem capturados ali, vivos ou mortos, e alguns cowboys viviam dessa caça ali, caçador de recompensa. E um dos personagens ali, principais do núcleo ali da história, ele era um cara que ele tinha essa relação próxima até demais da morte, assim, uma pessoa bem, assim, soturna, e ele tinha essa percepção de que se você lembra da morte todo dia, ela passa a te acompanhar e ser uma companheira, e não te deixa mais aflito. Eu lembro de ter comentado alguma coisa assim com a minha bisavó, ela não gostou, não. Não gostou nem de ter falado no assunto, né? Você sabe que eu, numa época que eu estava dando aula, tinha um professor lá que teve um dia que surgiu esse assunto, né? E aí ele olhou para mim, puxa, como é que vai ser, né? Depois e tudo. Aí eu fiz menção de falar algo a respeito do assunto, ele cortou imediatamente. Ninguém sabe, ninguém pode saber. E não falei. Meses depois ele morreu. Meses depois ele morreu. Né? E eu fiquei pensando, poxa, se ele não tivesse sido tão reticente assim, né, quem sabe poderia ter falado alguma coisa que pudesse ajudá-lo. Mas as pessoas têm tanto pavor disso, e não aceitam que possam existir pessoas que tenham conhecimento de como é. Acho que é interessante porque uma das poucas certezas da vida que a gente tem na Terra é que você vai morrer. E a outra é que precisa pagar impostos. Você ter o conhecimento... Todos são os impostos, Tá certo. Os outros são os impostos. Ter o conhecimento do porquê que você está aqui e depois da morte o que vai acontecer, né? Seria uma busca básica do ser humano, né? Porque todo mundo está aqui, todo mundo
vai, né? Exato. É verdade. É uma coisa que tinha que ser uma preocupação, não preocupação de medo, mas que deveria despertar um interesse básico das pessoas, porque nada é mais certo do que isso. Então, por que passar ao largo de algo que você tem certeza que vai acontecer com você? Não é melhor procurar de alma aberta, espírito livre, para poder descobrir o que quer? É isso que eu falei, às vezes, da palavra. Eu acho que essa palavra no nosso idioma, ela não ajuda muito, né? Porque morte já é uma coisa, ela não expressa exatamente o conceito, porque o conceito é um desencarne, um desenlace, quer dizer, é um passo para o outro lado. Um pouco da questão cultural, da cultura um pouco mais ibérica, né? Tanto dos espanhóis quanto dos portugueses, essa questão muito católica que acaba... Exato. Esse marco fechado ali, essa coisa do acabou, né? De tanto que Isso. eu ter conversado uma vez com uma moça que tinha ali, parte da família era galega, e ela dizia que era engraçado aquela maneira meio esquisita como eles falavam, algumas vezes eram muito, acabavam tendo um certo humor negro com algumas coisas, aí eu me lembrei da família Addams, né, do desenho. Família Addams. Família Addams é uma família provavelmente de espanhóis, né, você tem o Gomes, Mortícia. Isso, exato. Extremamente, bem lembrado. Com aquela vibe esquisita, assim, de que passava muito tempo no cemitério, sabe? Então, você vê, já é uma coisa para baixo, é uma coisa pesada, é uma coisa... Sim. Isso mudou também bastante. Eu lembro até uma vez, estudando um pouco o tarô de Marsella, o arcano 13 é o único arcano maior ali que não tem nome, que é o arcano da morte. Você tem ali um esqueleto com... ceifando ali, pessoas ali, ou pelo menos você vê pedaços de gente no chão, aquela coisa da finitude da vida, mas que deveria ser enxergado ali como um recomeço, né? Eu dou um término, né? Para depois você poder começar coisas. Mas sim, a gente tem uma visão um pouco, sei lá, tétrica da coisa, não sei se essa... Isso, exato, é essa palavra mesmo, uma coisa tétrica. Você não está estudando tarô, não, né, Carlos? Só não dá problema aqui. Dá preocupação. Né? Só nas horas vagas, quando não Por favor, hein? Me ficar enrobada com o contrato, Roberto. Né? Cada vez eu descubro uma coisa nova do Calil aqui. Eu acho interessante, eu estava pensando sobre isso, a questão da morte, né? São várias coisas que eu acho que as pessoas têm medo, né? As pessoas têm medo de desligar das coisas materiais, né? Do que ela está acostumada aqui na matéria. E até mesmo dos nossos afetivos, né? Porque a pessoa tem a família, tem amigos, tem pessoas que gosta. Então as pessoas têm medo, né? Que da morte depois a pessoa acho que não vai ter mais ligação com quem está aqui, né? Eu acho que é um pouco desse medo, né? Estão falando de apego, né? As pessoas ficam de um modo geral, né? A gente consegue se apegar realmente às coisas de um modo muito fácil. Tinha um colega ali, um amigo meu de faculdade, que eu lembro que ele tinha um Gol, provavelmente Volkswagen Gol, ano 90 e pouquinhos, 80 e muitos, e eu lembro que ele gostava bastante daquele Gol, era um Gol bem potente ali, devia ser 1.8, ele tinha um adesivo do Thundercats colado também, o pessoal ali um pouco nerd, né? Eu lembro que ele gostava bastante do carro. Mas o carro tinha suas limitações, né? Não tinha direção hidráulica, não tinha ar-condicionado. E quando ele vendeu o carro e depois comprou um outro, ele comprou um carro, né, com direção hidráulica, ar-condicionado, carro muito melhor. Mas ele falou que ele ficou ali pelo menos uma semana, que ele, de vez em quando ele sonhava com o carro antigo dele. Ele já tinha vendido o carro, já estava com um carro melhor. Mas acaba ficando com apego das coisas mesmo. Tanto que ele sonhava. Agora eu me lembrei de uma coisa também, né? Acho que a gente precisa falar sobre isso. Nós aqui falamos que a morte é uma coisa simples, que é indolor, que é natural, tudo isso é verdade. Porém, se a pessoa se apega muito à matéria, se ela só procura prazeres terrenos, se ela só está preocupada com coisas materiais, com dinheiro, com bem, a morte não vai ser simples, não. Vai ser difícil. Porque a alma vai se moldar de forma a se aproximar mais dessa matéria mais grosseira, ela vai ficar mais densa. Então o desligamento não vai ser fácil. Então a gente tem que falar esse outro lado também. A gente se preocupar em agir nessa vida de tal forma que
se desprendem das coisas, às vezes você vê que são coisas, as coisas que vocês comentaram, às vezes coisas pequenas, a gente pode deixar a gente amarrado e não deixa a gente ir para um lugar que pode ser até melhor, né, para você desenvolver. E às vezes fica perdendo muito tempo, mesmo depois do desenlace, em coisas ligadas aqui na matéria, e a pessoa não vai evoluir, né, espiritualmente. Né? Você queria ficar com medo de trocar de emprego, né? Eu lembro que uma vez a primeira vez que eu realmente troquei de emprego, eu estava no emprego, estava bem, negociei minha saída para outro e saí, mas tinha que tomar a decisão de efetivamente sair. E eu lembro que um pouco antes de tomar essa decisão, eu estava bem apreensivo, eu falei, poxa, mas eu gosto tanto desse lugar aqui, eu gosto tanto desse trabalho, de repente as coisas podem melhorar aqui. Eu lembro que tinha uma resistência daquilo, eu liguei para um amigo meu, um amigo que é muito mais cabeça quente, assim, já tomava decisão, aquela pessoa bem impulsiva. Ele falou, cara, não se preocupa não, vai. Você não vai ganhar melhor? Não vai ganhar mais? Então vai, cara, vai sem medo, vai na fé. E eu parei para pensar nisso, falei, poxa, é verdade. Eu saindo dessa empresa, amanhã outra pessoa vai ocupar aquele lugar, vai usar aquele computador e vai ser de utilidade para outra pessoa. Outra pessoa vai na máquina de café expresso e tirar um expresso logo de manhã. As coisas, nada daquilo ali, no fim das contas, me pertencia efetivamente. Eu tinha a concessão de uso para poder realizar ali a missão que eu tinha de realizar, que era da manutenção em sistemas ali daquela empresa. E uma vez que aquilo terminou, outra pessoa vai ocupar o lugar e aquilo foi válido durante o tempo que deveria ser, né? De eterno enquanto dure, né? Não deveria ser só para as relações de amor, mas também para os trabalhos, né? Até quanto a coisa fizer sentido. Nem fico pensando nisso. Tem que realizar, e é tudo uma questão de propósito, né? De um porquê das coisas acontecerem. Se você não tem porquê também, se a vida não tem propósito nenhum, então dá para entender a pessoa ficar apegada, né? Poxa, mas aí se eu terminando isso aqui e não tiver nada, eu vou ter perdido um pouco. É isso mesmo, é isso mesmo, Calil. Se a pessoa não tem perspectiva nenhuma, então o que conta é só o aqui e agora, e aí a visão filosófica da pessoa é acumular coisa e ter poder, e ter fama, e ter dinheiro, e ter tudo isso. Vocês falando sobre isso, assim, eu me lembrei de uma coisa, aquela coisa de você se apegar, né? A gente sabe que se você se apega ao que é material, que é mais pesado, você não vai conseguir caminhar espiritualmente e se desligar daqui, né? Porque tudo que a gente tem aqui só serve para o nosso corpo, mas as pessoas acabam se apegando de tal forma com essas coisas que isso se torna um pendor, né? Isso prende as pessoas. Se a gente parar para pensar, se a gente se espiritualizar, se a gente buscar, se a gente entender, né, o que é isso, com certeza, automaticamente, a pessoa, quando se desligar, ela... Né, quando chegar o momento, né, de se quando desligar. chegar o momento, exato, porque ela nem vai sentir isso. Mas você sabe, tem uma coisa curiosa aí também, que eu lembrei. Um conhecido meu, vocês conhecem também, mas eu não vou falar o nome dele aqui, porque ele não me autorizou, mas só porque eu lembrei agora. Ele não tem medo de morrer, absolutamente. Ele falou para você, mas eu fico pensando, Roberto, como é que vai ser, sabe? Não é medo, quase que uma curiosidade, quase que como é que vai ser, né? Aí eu falei para ele, olha, vou falar o que a minha esposa me disse, vai ser bem recebido. Fica tranquilo, vai ser bem recebido e pronto. Bonito isso, bonito, gostei. Morrer nada mais é do que nascer. Você nasce no mundo mais fino. É o mesmo processo, né? Você morre aqui e nasce lá. Acho que, se não me engano, é no Juízo também, no livro do Juízo, que a dona Rosélia fala também sobre isso, né? Que é um nascer para o outro mundo, né? Para o além. Exatamente, o processo é o mesmo. Você sabe que os judeus, eles têm uma visão muito interessante sobre isso, pelo menos o que eu vi de um rabino falando, né? O rabino Henry Sobel, que vocês devem conhecer também. Eles falam aqui que quando uma pessoa morre, a gente fala, puxa, ele se foi. E do outro lado fala, vejam, ele chegou. Então é só uma passagem, né? Só uma passagem. Guardadas as devidas considerações que nós fizemos aqui, né? É uma passagem tudo para quem não está assim preso a essas pendores materiais e tudo mais. Agora vocês estavam falando ali de ficar preso às coisas, né? Da prática do desapego, mas também me vem que o outro lado do espectro também não me parece muito produtivo.
da pessoa ser desapegada demais. Claro que não, Uhum. claro que não, Calil. É a questão do caminho do meio. Se você vai para um extremo ou vai para o outro, você vai estar errado. Não adianta você deixar crescer o cabelo até a cintura, pôr um macacão e for virar um eremita lá, que você achar que está evoluindo espiritualmente, não está. Você tá desperdiçando a sua vida porque você não está vivenciando. E o espírito só evolui quando ele vivencia. Então não adianta você colocar aí um roupão branco, deixar a barba crescer e ir lá para o meio do mato lá, que você não vai estar ganhando nada com isso. Não sei se era isso que você está querendo dizer. Né? Sim, que, por exemplo, até quando eu me lembro de alguns desses filmes assim que tem a pessoa ali, o herói, né? Aquela pessoa que de repente ficou isolada porque ela não queria mais o contato, que ela tinha um receio de usar a capacidade dela e finalmente chega um chamado ali para ela se manifestar, né? Para ela poder agir. Se não fosse ela para agir, nada poderia ser feito, né? As coisas estariam perdidas. Tudo bem que isso é uma visão, de repente, muito exagerada das coisas, mas se a vida em si tem algum propósito, né, se a gente foi feito com algum propósito, e a gente vai moldando esse propósito específico para nós com o passar das vezes que a gente chega aqui, né? Então é importante você não desperdiçar essa oportunidade mesmo. Isso mesmo. Eu acho que esse ponto é bem importante, de saber que o que a gente leva é tudo que a gente vivencia. A gente cria o conceito das coisas, é um aprendizado, né? A gente está aqui para aprender, para evoluir. Se a gente se passar a vida... Tem gente que trabalha uma semana para esperar o fim de semana para curtir, né? Então a pessoa não vivencia o que ela está trabalhando. Ela simplesmente passa por aquilo para esperar o fim de semana. Então todo o trabalho que ela fez durante a semana parece que não vivenciou nada, só vivenciou só esperando pelo fim de semana. Então, a mesma coisa a vida. A gente tem que viver, seja no trabalho, seja com a família, seja com amigos. Qualquer experiência que a gente tem é captar aquilo que é de mais importante para a gente aprender. E aí é só isso que a gente vai levar. Porque tudo que a gente estuda, tudo que vem no raciocínio, tudo que a gente aprende só de raciocínio, a gente não leva nada. A gente leva o que a gente vivencia lá no íntimo, nosso íntimo mesmo. Sim, tem vezes que a gente não leva nem nessa vida mesmo, né? Quanta coisa a gente não aprende ali na escola, coisa assim. Dali alguns anos a gente já não faz a mínima ideia do que era aquilo, mas... Pois é. Agora aquele tombo que você levou na frente da menina lá, aquele lá você não vai esquecer nunca, né? Ali, que você vivenciou, você não esquece. Aquilo ali é seu mesmo, né? Eu dei esse exemplo de brincadeira, mas a gente não deve negligenciar nada dos aspectos terrenos. Não é isso. Isso que o Calil falou é importante. Mas o pensamento, a vontade íntima não deve estar voltada só para isso. Tem que ter um objetivo maior, tem que ter um foco maior, que é a evolução espiritual. Então, se você tiver um objetivo maior, você pode perfeitamente dar conta de todas as necessidades terrenas e vivenciar, que é o que o espírito precisa para poder se desenvolver, para poder evoluir. Não se apegar, né? É só não ter aquele apego, não ser escravo das coisas, né? Ser senhor das coisas, né? Se utilizar. Isso. Você ser dono, por exemplo, dinheiro, né? Você ser dono do dinheiro e não o dinheiro ser dono de você. Isso vale para tudo, né? Não sei se você me permitir, eu anotei umas coisas aqui. Tem não sei se vocês conhecem, uma geriatra, chama doutora Ana Cláudia Quintana. Ela é geriatra, ela trabalha com pessoas, às vezes, em estado terminal e tudo. Então tem até uns vídeos no YouTube, né? Ela comenta, normalmente, os 5 maiores arrependimentos de pessoas em estado terminal. Sim, acho que eu sei. Ela fala assim, primeiro arrependimento, coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo e não a vida que os outros esperavam de mim. Uma vida autêntica, né? Esse é o mais importante do arrependimento? Tá por ordem isso aí, gente? Tá por ordem, esse é o primeiro. Esse é o primeiro? Tá. O segundo é não ter trabalhado tanto. O terceiro é ter coragem de expressar meus sentimentos. O quarto é ter mantido contato com meus amigos. E o quinto é ter me deixado ser mais feliz. Me deixado ser mais feliz. A revelação que se chama. Assim, então, às vezes, a pessoa passa a vida e faz muitas coisas e não aproveita o agora, né? Às vezes a pessoa está trabalhando, está contando com a aposentadoria, só que ela não vivencia o dia a dia, né? Ela não vivencia o presente, né? Aliás, esse é outro problema, né? Da pessoa ficar ou voltada só para o passado,
só lembrando das glórias e das coisas que ocorreram nos tempos áureos da juventude, ou ficar só com esperança voltada para o futuro. E o presente, que é o que realmente conta, passa em branco. E aí não leva para depois da morte. Não vivencia. Passou a vida sonhando. Passou a vida sonhando, tanto para um lado como para o outro. Não vivenciou. Uma coisa mecânica, né? Trabalhar, lutar pelas coisas e não viver nada e não vivenciar, né? Tudo se Poxa, torna muito um fardo, interessante isso aí que o Gilles falou, né? Esses arrependimentos aí das pessoas. Muito Sim. interessante É mesmo. bom que nenhum deles foi. Eu queria ter feito mais hora extra, né? Se arrepende disso. Que coisa. É interessante que a gente está falando, a gente falou tudo do medo da gente morrer, de você mesmo, né? Agora, uma conversa que é também mais difícil de tocar, pessoal, e se a outra pessoa morrer, se o meu parceiro morrer, se o meu filho morrer? Fala assim, você está preparado? É bem interessante isso, viu, Gília? Bem interessante isso. É um outro medo da morte, né? Esse é bem presente. Esse é bem presente. Uma coisa é você tá tranquilo com você e tudo, outra coisa é alguém muito querido seu, você falar, poxa, mas se essa pessoa de repente não estiver mais aqui, vai ser muito difícil. Aí é bem interessante esse aspecto sobre medo da morte. Pois é, porque as pessoas têm bastante apego, né? Se as pessoas não têm um conhecimento que tem a continuidade, então a perda de um ente querido, né, vira uma dor, e às vezes que a pessoa se afunda nessa dor, né, por ter aquela perda. E é algo que a gente falou no começo, dos povos antigos agiam com mais naturalidade nesse sentido, né? Sabiam que uma hora ia chegar, né? E aí agir com naturalidade, né? Agora, se preparar, né, tá preparado, aí é outra história. Mas a dor da perda todo mundo sente, né? Todo mundo se sente falta quando alguém viaja, sente falta da presença. Mas uma coisa é você, às vezes, se afundar naquela dor, né? E não... aliás, isso é uma outra coisa boa para a gente comentar, que é essa questão da dor quando falece alguém muito próximo, alguém muito querido, né? Você sentir assim, um pesar por alguém ter partido é uma coisa plenamente normal, uma tristeza, derramar uma lágrima, tudo bem. Agora, uma dor intensa, isso não é bom nem para você e também não é bom para quem partiu. Porque ele sente essa dor, principalmente ali no recinto de morte, ali, ele sente essa dor e tenta, de alguma maneira, aliviar, e ele acaba se voltando, ficando novamente ali preso à terra, onde você está, né? Então não é justo para com aquele que partiu essa dor assim exagerada. Essa dor sempre uma vez que eu parei para pensar nisso, Roberto, me veio assim aquela alusão de, por exemplo, que nem quando você está numa festa e você precisa ir embora e as pessoas não querem que você vá embora. Você fica querendo sair, as pessoas te param para conversar. Você já despediu de todo mundo, já deu tchau, o pessoal te segurando ali, né? O pessoal tá te segurando e você vai se atrasando pro seu compromisso, você precisa ir embora e fica aquela agonia, a pessoa não fica ali, não que a pessoa tá te segurando pelo braço, mas só pela vontade, você vê pelo olhar ali da coisa. Como isso verdade, né? E é uma coisa... Festa, imagina na vida, né? Me lembra um pouco assim o nosso egoísmo, né? Porque a gente verdade, é uma coisa do nosso egoísmo, porque deveria ser um momento que a gente está ali mandando o melhor, né, nas boas energias, bons pensamentos, lembrar das coisas boas, gratidão, e aí ter um ambiente o mais tranquilo possível, né? Às vezes a gente vê uns velórios assim deprimentes, as pessoas fazendo até escândalos, e isso vem do nosso egoísmo, né? Porque a gente não está pensando no outro, né? Está pensando só na nossa dor, só olha para dentro, né? Sim. E também a falta de confiança na vida também, nas coisas fazerem algum sentido também, né? Exato. Quando é um momento assim, pelo menos um desenrolar natural das coisas, né? Porque vocês estavam falando de perder pessoas próximas, dizem que, segundo uma pesquisa feita, que eu não vou lembrar quem é que fez, mas que a maior dor que um ser humano sente é de perder um filho, né? Nem de perder o cônjuge,
Se ele morrer. Isso vai contra, digamos assim, a ordem natural das coisas. Vai contra a ordem natural. Isso eu acho que é difícil, que também dá um nó na nossa cabeça, né? Quando as coisas não vão pela ordem natural. A gente se pega muito desprotegido, de certa maneira desamparado, né? Mas enquanto tem que estar na ordem natural das coisas, a gente tem que encarar isso como normal, e sendo pelo menos o padrão, ele tem que ter uma continuidade, tem que ser uma coisa minimamente virtuosa. Exato. E deveria, assim, a morte deveria lembrar para a gente que a gente tem que fazer as coisas e viver entre, né, nós da melhor forma possível, porque eu acho que eu vejo, assim, esses velórios, essas coisas, as pessoas com esse exagero mas no fundo me parece culpa, pode ser culpa, porque as pessoas não agem como deveriam agir, magoam as pessoas e tal, e aí a pessoa parte, né, a pessoa vai embora, e aí fica essa culpa, na verdade, eu acho que também tem um pouco disso. Então a gente deveria sempre lembrar, e se as pessoas pensassem um pouco mais que isso vai acontecer tanto para ela quanto para os outros, eu acho que seria bem diferente a convivência, né, a consideração, a forma como a gente trata as pessoas, porque eu vejo muitas pessoas com culpa, isso sim, viu? Depois que a outra pessoa vai embora, você vê que essa está sentindo. Isso, e a pessoa no fundo se sente culpada por coisas que ela fez para essa pessoa que partiu. Então, é outro aspecto também, né? Bem lembrado. Isso acontece bastante mesmo. Se sentir culpada, sentir remorsos, né? Isso, esse remorso. São os arrependimentos, né? Esses são os principais que eu tinha citado, mas tem outros arrependimentos que as pessoas deixam de... Que é ter coragem de expressar meus sentimentos, né? De repente, deixar de falar com as pessoas próximas, né? Porque morreu com uma palavra, às vezes brigou com a pessoa e tal, e a pessoa faleceu, né? Não falou o quanto que a pessoa gostava, né? Dessa pessoa e coisas boas, né? Interessante. É isso aí. E aí, pessoal, vocês têm algumas palavras para fechamento aqui? Eu tenho umas palavras finais aqui para fazer. E eu tenho uma frasezinha. Então, quer ir, Ludmila? Eu quero. Então vai. Então, assim, tem uma frase que eu li aqui, é do N.T. Wright, né? Ele diz assim: o que cremos sobre a vida após a morte afeta diretamente o que cremos sobre a vida antes da morte. Então, isso me passa assim, uma reflexão de como é importante a gente entender que existe uma vida espiritual, uma vida após a morte, porque o medo pode vir mesmo desse desconhecimento também do depois. E procurar não se apegar mesmo, desapegar do material para ter essa leveza de alma, que quando a gente tiver que fazer essa grande viagem, que ela vai ser tranquila, porque você vai estar leve e isso não vai te pesar e não vai ter nenhum sofrimento. Então, acho que é isso. Acho que as pessoas buscando isso, elas não vão ter mais, né? Vai diminuir esse medo da morte e elas vão ver que realmente é como nascer mesmo. Isso, muito bonito. Isso mesmo. Eu tenho um texto do Juízo Final. Você abre o livro, a primeira coisa que está escrita: nenhuma pessoa deve esquecer que cada hora e cada minuto a aproximam mais do momento em que há de deixar a terra, e que ela mesma cria para si própria o céu ou o inferno, mediante sua vontade e ações. Quem durante a vida se lembrar da morte, também viverá de tal modo que não precisará temê-la. Esse parágrafo aí resume... É matador. Ele condensa o conhecimento todo necessário, básico, sobre a vida após a morte, né, e o desenlace. É muito importante mesmo. Isso está no começo do juízo, né, do livro do juízo. Bom, o que eu queria mencionar é do livro A Grande Pirâmide Revela Seu Segredo, que também é da Rosélis Fonsas. Uma parte em que o construtor da pirâmide, o Píramo, ele está falando de umas placas que eles colocaram na pirâmide. Essas placas foram, evidentemente, todas roubadas depois. Tá? O que aconteceu naquele momento foi preservado e a senhora Rosélis transcreveu aqui no livro dela, então eu queria ler. Então diz o seguinte: Píramo pegou um dos rolos de couro branco que estavam na mesa e o desenrolou, indicando para os sinais de escrita verdes e vermelhos que cobriam o couro. Aí é Píramo falando:
Colocamos 70 placas com sentenças instrutivas nos diversos compartimentos da pirâmide. Os sábios da Caldeia escreveram essas sentenças em couro e em finas chapas de cobre e mandaram-nas para cá. Aqui, nós as transcrevemos em placas pesadas e as colocamos na pirâmide. A sentença de uma dessas placas que coloquei no sarcófago diz, abre aspas, sem terminar, realiza-se o mistério da vida e da morte, o mistério da transformação e do renascimento. Aquele que durante a sua vida terrena se lembrar da morte, não precisará temer o juiz quando o fim chegar. Fecha aspas. Pronto, Calil, terminei. Ultimate Accountability. Isso aí, pessoal. Eu sou o Luiz Calil, estamos aqui encerrando esse episódio do podcast e até a próxima.